Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui na oitava aula de Bom dos Elétrons. Hoje eu vou compartilhar a minha tela aqui, aula 8. Tá? Hoje a gente vai começar a ver a parte de leis volumétricas, tá? Nas duas últimas aulas, a gente viu a respeito das leis ponderais, tá? A gente viu Lavoisier, Prost e Dalton. E a gente vai começar haver o segundo grupo das leis das combinações químicas, chamado grupo das leis volumétricas. Tá? O nome é autoexplicativo e a gente tem, né, a mais importante, a lei da combinação de volumes, Gay-Lussac, lei de Avogadro, que é bastante conhecida, Charles e Boyle também, né, especialmente na termodinâmica. Então, vamos lá. O que que é a lei, né? O que que são as leis volumétricas, tá? São leis que têm como função descrever o comportamento de volumes não só de gases, mas de gases e líquidos, tá? É, por que de gases e líquidos e não sólidos? Porque o sólido tem um volume, né, que varia muito pouco, né? Dentro de reações. Líquidos e gases, né? Serão nosso principal objeto de estudo, e especialmente gases, tá? A principal é a lei volumétrica Gay-Lussac, como eu já havia dito. Essa é o objeto de estudo hoje para a gente, né? A gente vai comentar a respeito da, da lei de Avogadro, tá? E a lei de Gay-Lussac, ela vai se aplicar em reações químicas, né, que têm condições fixas, constantes de temperatura e pressão. Pode ser qualquer temperatura, qualquer pressão, desde que não mudem ao longo do processo, tá? Gay-Lussac viveu aí do final, né, o final do século XVIII até metade do século XIX, tá? Foi um dos principais cientistas do século XVIII e do século XIX, tá? E vai se destacar por estudos sobre gases, ok? E um dos experimentos que ele com mais importância foi produzir água a partir da reação de gás hidrogênio e gás oxigênio, ok? É, Dentro dessa reação, né, nas diversas tentativas, porque ciência, né, é experimentação, experimentação é tentativa, tentativa e erro, aprender com os erros, ele vai observar que substâncias sempre reagiam mantendo sempre a mesma proporção. Ah, mas você não disse isso lá para trás? Disse, proporção máxima. Aqui a gente está falando de outra coisa, né? E ele vai formular a lei, né, através dessas observações, e a lei vai dizer o seguinte, né, que é a lei de Gay-Lussac ou a lei da combinação de volumes. Em condições de temperatura e pressão constantes, os volumes de gases dos reagentes do produto de uma reação química mantêm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Mas tá meio complicadinho de entender. Vamos tentar passar aqui, tá? Para entender melhor. Então, né, a gente sabe que a água é formada pelas substâncias, né, hidrogênio mais oxigênio da água, que no caso eu estou usando, né, não coloquei mais gasosas, gás, hidrogênio mais gás, oxigênio da água. E durante os diversos experimentos do Gay-Lussac, ele percebeu o seguinte: se ele colocasse lá 2 litros de gás hidrogênio com 1 litro de gás oxigênio, lembra, né? Gás, o volume que ele ocupa é o volume do recipiente. Então, eu posso colocar em 1 litro quanta massa eu quiser de hidrogênio e oxigênio, tá? Para manter um padrão, eu fixo a temperatura e a pressão. Então, em 2 litros de gás hidrogênio, né, mais 1 litro de gás oxigênio, ambos nas mesmas condições de pressão e temperatura, me formavam 2 litros de água. Aí no segundo experimento, se eu subisse para 4 litros, né,
de hidrogênio e 2 litros de oxigênio, me produziam 4 litros de água. Terceiro experimento, 8 litros de hidrogênio mais 4 litros de gás oxigênio me produziam 8 litros de água. Note que quando eu dobro a quantidade dos reagentes, né, eu dobro também a quantidade do produto. Só que, ao contrário lá da que a gente viu de massa, né, do Lavoisier, aqui a gente não está tendo uma conservação de volume, certo? Eu tenho 2 litros de hidrogênio mais 1 litro de oxigênio e está dando 2. 2 mais 1 dando 2, isso é possível, né? Como que a gente vai explicar isso? Já já a gente vê. Ele notou que independente da, né, da proporção que eu misturava, né, na verdade, independente da quantidade que eu misturava, eles sempre mantinham a mesma proporção, 2 para 1 para 2, certo? Então, a cada 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, eu formava 2 de água. Aí, depois de diversos experimentos, análises, né, percebendo, perdão, que o mesmo vai acontecer com outras reações gasosas, certo? Gay-Lussac, ele vai chegar às suas leis, né? A, a lei de volumétrica, né? A sua lei de combinação de volumes, né? Como é também conhecido a lei de Gay-Lussac, né? E a gente vai ter o seguinte, né, enunciado. Vamos reler o enunciado que a gente viu, só que agora entendendo, né, o que ocorreu, entendendo como que é a lei, né? Como que é a lei? Ela diz que a proporção aqui, por exemplo, da reação hidrogênio mais oxigênio dando água é 2 para 1 para 2. Então, ó, em condições constantes de temperatura e pressão. Por que em condições constantes de temperatura e pressão? Porque dentro de, né, imagina numa garrafa PET de 2 litros. Eu posso colocar uma quantidade bem diferente de hidrogênio e oxigênio em termos de massa, aumentando a pressão ou não do outro, né? Quanto mais material colocar lá dentro, mais pressão vai ter. Então, essas duas quantidades estão inicialmente às mesmas condições de temperatura e pressão. Volumes dos gases, dos reagentes e dos produtos de uma reação química mantêm uma relação de números inteiros e pequenos. Proporção 2 para 1 para 2. Números inteiros e pequenos. Certo? Só que essa lei vai de encontro. Opa, como 2 volumes mais um volume pode dar 2 volumes? Certo? O que acontece por trás? O que explica isso? Tá? Ela vai de encontro com a teoria atômica de Dalton, que dizia que tudo era formado por partículas e esferas maciças e indivisíveis. Lembra de Dalton, né? Segundo essa teoria, o volume dos produtos na reação deveria ser igual à soma dos volumes dos reagentes. Assim, deveria ocorrer o seguinte: 2 volumes de hidrogênio, por exemplo, 2 litros, mais 1 litro de oxigênio, deveriam dar 3 litros de água. Isso não ocorre, certo? Pelo seguinte, né? Gay-Lussac vai, né? A gente não vai entrar a fundo, mas ele vai explicar, mas quem vai dar uma explicação melhor, né, é o advogado com a sua lei. E a explicação vem do fato que os gases não são átomos isolados, exceto os gases nobres, mas os gases nobres não reagem, né? Tem uma reatividade muito baixa. Mas são compostos de moléculas, bem? Isso aqui é importante porque na reação química eu vou ter rearranjo desses átomos. Eu vou ter moléculas quebrando, certo? Né? E os átomos se rearranjando e formando outras moléculas, tá? Então, por exemplo, na reação da água, tem 2 moléculas de hidrogênio que juntam com uma molécula de oxigênio, a molécula de oxigênio quebra, a de hidrogênio também quebra, os hidrogênios ligam-se ao oxigênio, esses dois ligam-se a esse, esses dois ligam-se a esse, mas o importante é que eu formei 2 de água. Ou seja, com esse rearranjo, né, aqui eu tenho 2, que eu tenho 2, ou seja, o volume de água tem que ser igual ao volume de hidrogênio que eu tinha no início. 2 volumes, 2 volumes. Ou
Aqui eu tenho duas moléculas, aqui eu tenho só uma. O volume de água formado tem que ser o dobro da molécula, o dobro de volume do oxigênio. Um, dois. Tá? A gente vai ver melhor essa explicação, né? Graças ao Avogadro. Mas vamos deixar para a próxima aula. Tudo bem? É isso. Agradeço a todos. Respondam o questionário. O questionário tá lá. A gente se vê na próxima aula, aula 9. Tá? Deixa eu interromper aqui. Um abraço a todos e até a próxima.